Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre o Recursão do Black Crouch. Bom, tô gravando esse vídeo aqui no 19º dia de quarentena. Eu espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo em maio, as coisas estejam melhores. Pelo menos é o que eu espero e tô fazendo a minha parte para que isso aconteça. Espero que vocês também estejam fazendo aí e se protegendo e que esteja tudo bem com vocês também, tá bom? Então, gente, vamos conversar então sobre esse livro aqui que me deu um nó na cabeça. Sério, eu ganhei esse livro de cortesia da Editora Intrínseca, na livraria que eu trabalho. E eu fiquei muito curioso, porque eu gosto muito de histórias, assim, que tratam sobre a questão do tempo, sobre a questão da memória. E eu já queria ler alguma coisa desse autor há algum tempo, eu queria muito ler o Matéria Escura, mas eu sempre adiei a leitura e falei assim, bom, vou aproveitar que já tenho esse em mãos e vou dar uma lida. E, gente, que livro maluco, que livro louco, 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 louco. Sério, sei lá, até metade desse livro eu tava com a minha cabeça cheia de nó, que eu tava tentando compreender o que era isso, sabe? Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da história do Recursão pra vocês. A gente começa acompanhando a história do Barry, que é um policial ali que trabalha com investigação e tudo mais, até um determinado momento em que o Barry ele vai atender ali um chamado de uma tentativa de suicídio. Ele vai encontrar com uma mulher tentando se jogar de um prédio. E essa mulher conta pra ele que ela sofre de uma síndrome que tá acontecendo bastante nesse cenário do livro, que é síndrome de falsa memória. Que é o seguinte, essa síndrome é como se você acordasse do nada e você tivesse lembrança, você começa a ter memórias de uma vida que você não teve. E de que isso fica te perseguindo e de que isso é muito bizarro. Porque imagina se você se acordar certo dia, ou você piscar e do nada lembrar coisas que nunca aconteceram com você. Lembrar de uma maneira muito forte. E é isso que acontece com essas pessoas que sofrem dessa síndrome. E tem uma teoria aí, né, nesse universo em que essa história se passa, que é uma Nova York em 2018, que essa síndrome você pega ela tendo contato com alguém que já teve essa síndrome. Ou seja, o Barry fica morrendo de medo porque ele tá lidando ali com uma pessoa que tá sofrendo de síndrome de falsa memória. Até o momento em que, ok, a situação se desenrola ali pra uma determinada coisa. E logo depois o Barry começa. Alguma coisa estranha tá acontecendo na vida dele, na memória dele. Mas tudo bem. Esse é um dos pontos do Recursão. O outro ponto do Recursão, a gente vai acompanhar a Helena, que é uma cientista que tá com um projeto que visa criar uma cadeira pra ajudar na mapeação de memórias de pessoas que sofrem com Alzheimer. Porque a mãe da Helena tá começando ali o processo de ter um Alzheimer agudo, então ela tá tentando desenvolver essa cadeira, que é como se fosse uma maneira de upar as memórias da mãe dela pra uma nuvem. Mas é mais ou menos isso, assim. Que é uma coisa meio doida de explicar, tá, gente? Não é uma coisa tão simples não, porque quando a gente tá lendo aqui o livro, o Black Crouch, ele faz um trabalhinho de explicação bem interessante, mas que dá um nozinho na sua cabeça. Mas então, essa trama da Helena, ela se passa em 2007. Então, no Recursão, a gente vai ter duas narrativas, né? A narrativa do Barry e a narrativa da Helena. E em determinado momento, como vocês podem imaginar, essas narrativas vão se encontrar por uma questão de coisas. E aí, em determinado momento, como vocês podem imaginar, a gente começa a entender qual é a ligação da Helena com o Barry. E aí a história se desenrola, gente. E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: este livro aqui é aquele tipo de livro que dá um nó bizarro na sua cabeça. Não no sentido de que você fique confuso, mas de que é muita informação e você fica assim, ok, ok, ok. Caramba, 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 caramba. E uma das coisas que acontecem aqui nesse livro é que a forma como o Black Crouch vai contando essa história pra gente faz com que tudo seja muito verossímil, na medida do possível, tá? Não tô dizendo que tudo no livro é verossímil, gente. Tem muita coisa inverossímil aqui nessa história. Mas quando a história tá começando a se desenvolver, todas as coisas que vão acontecendo são coisas tipo assim, ok, isso poderia acontecer na vida real, ok, ok, ok. Até o momento em que as coisas começam a ficar muito estranhas. E acho que quando isso acontece, você já tá tão dentro do livro que você fica pensando assim, caramba, será que isso é real mesmo? Será que isso realmente tá acontecendo? E, gente, esse é aquele tipo de livro que você fica imerso nele, você fica realmente preso naquela história porque você quer saber o que vai acontecer. E é uma narrativa que te suga mesmo, que suga o leitor e que faz você pensar assim, caramba,
uou, uou, será que eu tô vivendo isso? Será que isso tá realmente acontecendo? E isso é incrível. Isso é muito incrível, gente. É um tipo de livro que. É um tipo de livro que você fica assim. O que é que tá rolando? O que é que tá acontecendo? O que é que tá. Tipo. Porque os acontecimentos aqui são coisas muito loucas e ao mesmo tempo coisas que, tipo assim, peraí, isso faz sentido. E tem umas questões de teoria, né? De buraco da minhoca, de todas essas paradas de física aí que são muito legais de a gente conhecer e de que, tipo, sério, eu juro pra vocês, essa leitura me consumiu tanto que eu não sei se é por conta da minha sensibilidade com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Disso de coronavírus é uma coisa que, sei lá, pra mim tá sendo muito inverossímil, né? Mas é uma coisa que eu sempre penso é de que a realidade é muito pior do que a ficção. Sempre, sempre, sempre. E é muito surreal do que a ficção. Mas enfim, eu tava tão preso nisso daqui, eu tava tipo, caramba, será que isso realmente tá acontecendo? Será que isso pode acontecer, sabe? Sei lá, porque a gente tá vivendo, a gente tá de quarentena aqui, eu não sei como é que vai estar aí quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas de que tipo assim, caramba, o que é que tá rolando? A gente não sabe muito bem, a gente tá meio que, sei lá, sabe? Eu não sei, eu acho que eu li esse livro num momento muito imersivo no sentido do que tá acontecendo no mundo externo e no mundo do livro. Gente, eu fiquei pensando assim, caramba, que coisa maluca, coisa maluca, coisa maluca, coisa maluca, coisa maluca. Gente, é muito louco. A minha experiência de leitura com esse livro foi muito maluca, porque realmente fui absorvido pra essa história e fui acompanhando esses personagens e fui ficando vidrado, vidrado, vidrado. E é muito interessante. Uma das coisas que me impressionou na escrita do Black Crouch, de uma maneira muito positiva, tá? Não tô falando isso de uma maneira negativa, deixo bem claro, é de que esse livro aqui parece um roteiro de cinema. Parece um roteiro de filme, de série. Sério, parece muito um roteiro. Mas não é aquela coisa, tipo, completamente descritiva e só fala, mas é um roteiro adaptado pra livro. Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo falar, assim, nem eu sei se tô conseguindo falar de uma maneira que dê pra externalizar o que eu pensei sobre esse livro. Mas é de que ele tem uma escrita muito cinematográfica mesmo, de que parece que você tá vendo um filme, sabe? Todas as descrições que o Black Crouch coloca aqui são tudo pra criar um cenário e tudo pra criar uma atmosfera, e isso é muito legal. Porque tem alguns autores que fazem isso que fica parecendo, tipo, sei lá, que a pessoa queria ter escrito um roteiro, mas não deu ou não foi aceito e aí adaptou pra livro. Não, nesse caso aqui é um talento muito único, eu acho. Eu particularmente nunca lidei com a escrita que realmente fosse tipo assim, parece um roteiro de filme, mas literariamente falando assim como livro é muito bacana e é muito interessante. Eu acho que essa escrita do Black Roach me agradou bastante. A única coisa que não me agradou nesse livro e que eu acho que deu uma desandada aí é a questão de que lá para as últimas 100 páginas a coisa começa a pegar uma narrativa de história norte-americana que me dá preguiça e de que eu não gosto, sabe? É uma coisa muito tipo assim, Estados Unidos acima de tudo, sabe? Estados Unidos, uma coisa muito patriótica que não achei que ficou legal. Assim, não achei que ficou legal mesmo. Mas assim, gente, isso é uma coisa minha, tem muita gente que gosta, né? Tanto é que a gente tem vários filmes blockbusters que falam sobre patriotismo americano e todas essas paradas e muita gente adora. Ok, também, tudo bem se você gostar. Eu, particularmente, não curto tanto e acho que isso aqui, nas últimas 100 páginas, ficou meio tipo. meio ridículo, sabe? Assim, mais ou menos. Eu entendo qual foi o objetivo do Black Crouch pra colocar isso, mas eu não gostei. Mas isso não é nada que impeça a leitura do livro, tá, gente? O livro continua sendo muito maluco, muito doido e muito bom. Assim, é um livro muito interessante. É um livro que realmente te puxa, sabe? É como se você entrasse dentro do livro e você estivesse vivenciando tudo aquilo com aqueles personagens de uma maneira muito surreal, por conta da escrita do Black Crouch, que parece um roteiro de filme, então parece que você está dentro de um filme. E é bizarro, e é muito doido, gente. É uma leitura que vale a pena, é um livro curto, ele, apesar de ele aparentar ser grande, ele tem 300 páginas. Imperdível, gente, imperdível mesmo. Assim, muito, 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 muito interessante, muito interessante. Tirando essa parte no final que tem essa questão do patriotismo e todas essas coisas, é um livro muito bacana, livro bacaníssimo mesmo, assim, livro que você começa a ler e você se esquece do mundo lá fora, sabe? Se esquece do que tá rolando. Então, assim, ótimo escapismo, ótimo entretenimento e ótimo passatempo, assim, sério.
não deixem de ler Recursão. Fica aqui a dica, tá? É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram das dicas, estão curtindo aí o que tá saindo no canal, não se esquecem de se inscrever aqui embaixo, dar aquele likezinho, compartilhar com pessoas que vocês acham que vão gostar do Recursão e do canal também, tá bom? É isso, espero que tudo esteja bem aí com vocês do futuro. Vocês aí que vão estar vendo esse vídeo em maio. E, bom, beijinhos e até a próxima.